nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Ele. Uma manhã hoje tão bonita, ensolarada, menos fria, e todos nós aqui felizes por estarmos aqui reunidos na nossa casa de oração. Vamos então unir as nossas vibrações, os nossos pensamentos, trazê-los para esse ambiente, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a esses espíritos amigos que nos recebem assim que adentramos essa casa, agradecermos por estarmos aqui reunidos em fraternidade e paz, e elevando o nosso pensamento, agradecermos também pela oportunidade sublime, bendita, do conhecimento desta doutrina de amor e luz. Que Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão maior, nos abençoe, abençoando os nossos propósitos de aprender, de servir, de nos melhorarmos, para caminharmos sempre para a frente e para o alto, amparados no amor divino que emana de Deus Criador, para cada um de nós, seus filhos amados. Que Jesus nos abençoe e que fique conosco nesta manhã. Que assim seja. Hoje temos a alegria de recebermos o nosso amigo de longa data, amigo do coração, Dr. Antônio Perry de Carvalho, trabalhador na seara da doutrina desde muito jovem, visto que aos 16 anos ele fundou a Mocidade Espírita em Araçatuba, foi presidente da UME durante vários anos, presidente da USP de São Paulo, da USE, desculpem, também conselheiro da USP, né, César? E tem trabalhado todos esses anos, toda uma vida dedicada à divulgação da nossa doutrina. O César, que foi, então, presidente da USE, presidente da Federação, conselheiro do Conselho Nacional Espírita, do Conselho Espírita Internacional, enfim, toda uma vida dedicada à doutrina dos Espíritos. Um amigo muito querido que nos dá a alegria de vir a essa casa, nos repartir conosco um pouco do seu conhecimento. Ele que é autor de vários livros, Dama da Caridade, por exemplo, que fala de Dona Benedita, e vários outros títulos que estão aqui com a gente numa lista. Olha, Os Sábios da Senhora Piper, esse é um pouco mais antigo, Entre a Matéria e o Espírito, Família e Espiritismo, Laços de Família, A Família, o Espírito e o Tempo, Chico Xavier, O Homem e a Obra, Além da Descoberta, Brasil, 500 anos, Espírito e Modernidade, Em Louvor à Vida, e também ele compilou um livro com mensagem de Joana e de Valdo Franco, como chama, César? Depositório de Sabedoria, em 2 volumes. Como vocês veem, professor titular da Unesp, doutor em ciências, a par de sua vida profissional, ainda teve dedicação, dedicou seu tempo a essa divulgação. Vamos recebê-lo com muita alegria, com muita satisfação e orgulho, o nosso amigo César Perry, Dr. Antônio César Perry de Carvalho. Bom dia a todos. É com alegria que estamos retornando aqui à Casa do Caminho, né, depois de algum tempo, e numa manhã onde nós estaremos abordando o tema que é o Espiritismo, né, para o simples, o Evangelho para o simples, inspirando-se na vida de Benedita Fernandes.
Sem dúvida nenhuma, na história de Araçatuba e região, Benedita Fernandes é um marco. E hoje ela é conhecida nacionalmente, mas ela começou a sua existência de uma forma praticamente inesperada que pudesse chegar até os momentos de grande dedicação e de apoio à comunidade que ela exerceu. Benedita Fernandes nasceu numa pequenina cidade chamada Campos Novos de Cunha, na Serra do Mar. Ela era, na verdade, descendente de escravos libertos. E, com o tempo, em função do problema que ela veio apresentar, que na época chamada de loucura, né, mas que nós entendemos como uma espécie de obsessão acentuada, profunda, né, Benedita Fernandes perdeu contato com a família e chegou até a cidade de Penápolis. Isso nós estamos falando dos anos 1920. E lá chegando, ela morava numa casa de fundo junto com outras senhoras, mas sempre dando muito trabalho em decorrência do problema mental que ela desenvolvia, até que ela se tornou inconveniente. E aí o seu João Marchese, que era um líder espírita, pioneiro da cidade de Penápolis, conseguiu que ela fosse retida junto à cadeia pública para evitar que causasse mais transtornos à população, pela sua agitação e momentos de agressividade. E assim ela ficou por um período lá e recebendo a atenção dos espíritas de Penápolis, inclusive do carcereiro, um descendente de espanhol, o senhor Padial, que era espírita, e que começou a jogar a conversa fora com ela, como se diz, né? Imaginando que ela não entendesse nada. E dialogando, dando passes, e eis que, de repente, ela recobra a consciência. E ao recobrar a consciência e saber tudo o que estava acontecendo e o que tinha ocorrido na sua existência, ela decidiu-se, num processo de transformação radical, se dedicar ao próximo, e chegou aqui a Araçatuba. Araçatuba, imagina, por volta do ano de 1927, não tinha nem 20 anos de fundação, ela se estabeleceu no bairro Santana, que na época tinha algumas madeireiras, depósitos de madeira e plantações, mato, etc. E ali, junto com outras lavadeiras, ela começou um trabalho de atenção à criança abandonada, criança órfã, e, ao mesmo tempo, atendendo os chamados loucos, entre aspas, né, como se falava na época. E ela era portadora de uma mediunidade, tanto que, quando chegavam esses loucos acorrentados, presos, ela pedia que soltasse-os. E ela, com a sua autoridade moral, com a sua fala, eles se mantinham quietos. Então, com o tempo, esse trabalho começou a crescer e, em março do ano de 1932, ela funda, junto com algumas companheiras e companheiros da cidade, a Associação das Senhoras Cristãs. E aí nós temos que destacar, foi a primeira entidade assistencial espírita de toda a região e uma das primeiras instituições espíritas de Araçatuba, porque até então só existia a União Espírita Paz e Caridade, fundada em 1921, e uma outra instituição que teve uma vida efêmera, fundada em 1929. E Benedita Fernandes, ele começa então a ser uma referência para o atendimento de crianças e dos chamados doentes mentais. E assim ela foi obtendo, em função da sua dedicação, o apoio da população e depois dos políticos da cidade, prefeito, um deputado que se tornou deputado federal, governador, que na época era interventor, porque foi o período, inclusive, do Estado Novo, e que eles vieram a Araçatuba, 2 desses interventores, e um deles, Fernando Costa, que tem nome aqui na cidade, teve toda uma deferência
em atender Benedita Fernandes numa audiência pública que ele fazia em nossa cidade. A partir daí, havia também já no governo do Estado de São Paulo a proposta de separar atendimentos. Não poderia misturar criança com doente mental. Então, ela deu origem a um lar de crianças, que ainda nós chegamos a conhecer no final da existência dele, e ao asilo de doentes mentais Jaime de Oliveira, que depois se transformou, após a sua desencarnação, em Sanatório Benedita Fernandes, Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes, e hoje, também no processo de adaptação à legislação, é o Centro de Assistência Psicossocial, Álcool e Drogas. É interessante que esse trabalho todo, feito por Benedita Fernandes, ligado aqui à cidade de Araçatuba, mas ela fazia visitas, campanhas na região, e procurava os espíritas e tinha muita relação com o movimento espírita de Araçatuba, de tal maneira que ela fez uma proposta pioneira na época. Em 1942, ela fundou a União Regional Espírita, aqui da Noroeste, ou seja, um esboço inicial de uma ideia de união e de unificação. Benedita Fernandes era amiga de líderes espíritas. Por exemplo, Dr. Tomás Novelino, que foi médico radicado na cidade de Franca e chegou a ser aluno direto de Eurípides Barçanufo. E quando nós o entrevistamos, há uns anos atrás, para obter dados sobre Benedita Fernandes, ele nos relatou vários fatos, porque ele a conheceu pessoalmente, inclusive em reunião de espíritas que estavam tratando a questão do doente mental. Benedita Fernandes tinha muito contato também com Leopoldo Machado, o grande líder da criação de mocidades espíritas, de campanhas de educação espírita, da cruzada de espiritismo para os vivos, radicado na cidade de Nova Iguaçu. Ele veio a convite de Benedita Fernandes várias vezes aqui em Araçatuba, em momentos de férias, onde ele fazia palestras, ia para Campo Grande, mas ele interrompia a viagem ferroviária aqui na cidade para passar uns dias com Benedita Fernandes. Assim, ela foi também estabelecendo contatos com Carba Schutel, e várias notícias, até de eleição da diretoria, de eventos, eram publicados no jornal Clarim, nos anos 1930. Assim, Benedita Fernandes, embora seja uma pessoa inculta, simples, eu diria sem nenhum passaporte social, né? Descendente de escravos libertos, ela conseguiu arrebanhar não só colaboradores, como grandes admiradores e respeitadores da sua obra. É essa razão que quando nós, nos anos 1960, nos finais 70 e começo dos anos 1980, e nós estávamos preocupados em restabelecer, trazer informações para a comunidade de Araçatuba sobre Benedita Fernandes, nós tivemos o contato e a possibilidade de entrevistar várias das pessoas que foram amigas e colaboradoras de Benedita Fernandes, inclusive familiares nossos, porque a minha genitora a conheceu pessoalmente quando Benedita Fernandes, em 1939, foi chamada para atender a minha bisavó, que estava doente. Então, há uma série de fatos, né, que nós fomos reunindo e passamos a divulgar as informações sobre Benedita Fernandes. Depois, esse trabalho assistencial dela, em função do doente mental, em função da criança, a atenção que ela dava à criança. E nós conhecemos, e vários de vocês conheceram, um jovem senhor aqui da cidade chamado Allan Kardec, comerciário, que foi criado por Benedita Fernandes e desencarnou aproximadamente uns 12, 15 anos atrás. Pois bem, esses fatos todos, também nós tivemos uma outra forma de avaliarmos o trabalho dela. Divaldo Pereira Franco, em visitas à cidade, no ano de 1975,
depois de palestras, participando de uma reunião fraterna na casa da Sopa Emília Santos, ele psicografou uma mensagem de Benedita Fernandes e psicografou várias outras, né? Cruzada de Amor, etc. E um fato histórico aconteceu em 1963, quando, em Uberaba, Francisco Cândido Xavier psicografou a mensagem de Hilário Silva, intitulada Num Domingo de Calor, onde ele faz referência a essa missionária da noroeste do estado de São Paulo, que havia criado a Associação das Senhoras Cristãs, e cita ainda alguns episódios, né, da participação dela numa reunião onde ela estaria com uma vestimenta de frio para encobrir o vestido de chitão com remendos. E essa era a característica dela, de usar roupas simples e de chitão. É interessante que esse trabalho nós passamos a divulgar, e aqui em Araçatuba nós recebemos também nos anos 1970, 1980, um grande companheiro espírita, formado em serviço social e se dedicando às questões do serviço assistencial à luz do Espiritismo, Mário da Costa Barbosa. E ele se tornou um fã incondicional de Benedita Fernandes, e nos seminários dele, ele usava mensagens de Divaldo e exemplos de Benedita Fernandes, então ele colaborou também para a difusão dessas ideias. Em função de tudo isso, Benedita Fernandes hoje dá nome não só à rua aqui em Araçatuba, à instituição por ela fundada, mas várias instituições e que nós tivemos a felicidade de conhecer. Por exemplo, em Cuiabá, numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, não é? Também Belém do Pará, estão fundando um grupo em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, com departamentos em casas espíritas, e assim muitos outros locais. Há nomes, né, homenageando Benedita Fernandes. O exemplo da vida de Benedita Fernandes nós consideramos da mais alta importância para a reflexão em nossos dias. Benedita Fernandes, eu disse, não tinha cultura, era uma pessoa simples, mas de muito bom senso, de extremo bom senso. E dava as suas opiniões e participava de reuniões mediúnicas, visitava, era procurada para dar apoio e orientação a muitas pessoas que estavam sempre buscando o apoio de Benedita Fernandes. E é nessas condições que nós destacamos que ela manteve uma fidelidade à doutrina espírita, não é? Embora tenha executado um trabalho num período relativamente curto, porque ela fundou a Associação das Senhoras Cristãs em 1932, desencarnou no ano de 1947, mas foi um trabalho extremamente intenso, de grande dedicação ao próximo. À vista disso, então nós temos que pensar em algumas questões ligadas com a origem do cristianismo e ligadas ao momento atual do movimento espírita nacional. Benedita Fernandes, evidentemente nós sabemos disso, mas não estamos autorizados a divulgar absolutamente nada, não era aquela pessoa simples da última vida que ela teve aqui em Araçatuba. Benedita Fernandes usou aquela existência não só para momentos finais, vamos assim dizer, daquilo que Allan Kardec colocou em O Céu e o Inferno, que o espírito passa por um momento do arrependimento, da expiação com X e da reparação. É exatamente o que ela sintetizou nessa última existência dela e manteve, e é visível até hoje, com aquelas características de simplicidade de vida anterior, mas não são todas que foram assim. É importante assim nós lembrarmos que marca para o espírito a existência que representa uma mudança, um processo de transformação, não só para o bem, como
para a evolução de seu espírito. Exatamente isso nós sentimos nos albores do cristianismo, e essa casa tem o nome de Casa do Caminho. A Casa do Caminho, fundada por Pedro, Tiago, João e outros discípulos nos arredores de Jerusalém, num momento extremamente difícil e complexo, porque os chamados apóstolos ou discípulos do Cristo estavam atemorizados com o que havia acontecido. Afinal de contas, aquele que eles imaginavam ser o Messias, a grande promessa para o povo judeu, foi crucificado, foi morto. Então, aquilo representou um baque violento para todos eles. E tinha também a preocupação com as perseguições que poderiam acontecer. Na Casa do Caminho, muito simples, não é? Em que eles estavam reunindo pessoas que necessitavam de apoio material, alimento, tratamento para as questões de saúde, né? Roupas, mas também sedentos, né, de alguma informação no estilo daquilo que o Cristo havia anunciado a todos. E esse trabalho foi crescendo e era grande a atividade, até que eles chegaram à conclusão que deveriam designar alguns que não dessem apenas assistência material, mas que também falassem. Aí surge a figura que foi traduzida como diácono, e que é usada até hoje, que eram pessoas que tinham a tarefa de falar sobre a mensagem de Jesus. E aí se destaca a figura de um jovem judeu que se tornou cristão e adotou o nome cristão de Estevão, não era o nome verdadeiro dele. Estevão se tornou conhecido ali na Casa do Caminho pela sua facilidade de expressão, um tipo de oratória em torno dos ensinos de Jesus. E naqueles momentos, né, pouco tempo após a crucificação do Cristo, eis que chega na Casa do Caminho o doutor da lei Saulo, oriundo da cidade de Tarso. Saulo era, na verdade, uma figura ímpar, porque ele era descendente de uma família que tinha boa posição social na cidade de Tarso, de cultura grega, inclusive frequentando escolas de tradição grega, mas ele era judeu de família, inclusive com formação judaica, e vivendo dentro do Império Romano. Então ele conhecia e tinha acesso, né, às três culturas. E nessas condições, bem jovem, ele passou por todo um processo de instrução e preparação junto ao Sinédrio, tornando-se aquilo que é chamado doutor da lei, o que é um cargo de grande importância. Guardadas as devidas proporções e considerando a Judéia naquela época um estado teológico, um estado teocrático, vamos assim dizer, dominado pela religião, o Sinédrio, ele representava aquilo que representa hoje, guardadas as devidas proporções, o Supremo Tribunal Federal, principalmente nos dias de hoje, porque além de cuidar das questões institucionais ou constitucionais, que seriam, na verdade, os atributos deles com base na lei de Moisés, né? E que era a base da tradição judaica, mas também nas questões políticas, exatamente o que acontece hoje com o STF, que se miscui também em algumas decisões de natureza política. Então, era um cargo da mais alta importância, mas ele chega ali na Casa do Caminho e escuta Estevão e fica, na verdade, embevecido com a oratória, mas enciumado, porque ele, que era o homem preparado, não tinha condições do que um jovem inculto como aquele, né, dentro de uma ideia preconceituosa, de falar com tanta facilidade. E aí ele lança alguma pergunta, provoca Estevão, e isso depois dá margem a todo um enredo que leva ao julgamento e a condenação à morte, né, de Estevão pelo apedrejamento, e Estevão veio a se transformar no primeiro mártir do cristianismo, e o doutor Saulo de Tarso, o primeiro algoz do cristianismo. As coisas não pararam aí,
porque ele era bastante impetuoso, bastante enérgico nas suas posições. O que nós não podemos condenar, porque dentro do contexto da visão e da cultura dele, era a forma de pensar e de reagir. E ele conseguiu autorização para ir até Damasco, onde ele estaria, inclusive, liberado para aprisionar cristãos, e principalmente o líder daquela região, que era Ananias. Eis que, próximo à porta de acesso à cidade de Damasco, ele teve uma visão súbita, uma grande luz. Ele caiu do cavalo e ficou assim, quase que enceguecido pela luminosidade intensa, mas verificou que era o Cristo que estava à frente dele. E ele não havia conhecido pessoalmente o Cristo. Senhor, que queres que eu faça? Evidentemente que só esse fato nos mostra que Paulo era, na verdade, um espírito muito preparado. Se ele estava numa posição extrema, era fácil a fidelidade, a honestidade dele dentro da maneira de pensar até aquele momento. Mas ele identifica o Cristo naquele instante e faz essa pergunta. Ele é orientado, então, a entrar em Damasco, a se estabelecer ali numa estalagem, e ele veio a ser visitado exatamente por aquele que ia prendê-lo, Ananias, e que o cura da cegueira transitória, e simbolicamente nós dizemos, abrindo os seus olhos para novas perspectivas e de natureza espiritual. Aí ele passa por todo um processo bastante complexo, difícil. Imagine, ele deixando o poder, a sabedoria, as condições materiais, tudo de lado, e se transforma num fugitivo praticamente, vivendo às escondidas e refletindo em tudo isso. E é nesses instantes que ele peregrina pelo deserto e passa a trabalhar, de acordo com a tradição judaica, com a profissão que ele havia aprendido do pai, que era de tecelão. Então ele vivia agora como um tecelão, onde ele se encontrava. Ele foi até Jerusalém para visitar a Casa do Caminho. Não foi bem recebido, evidentemente, porque ele tinha a fama de ser o perseguidor dos cristãos. Mas, graças ao apelo e inspiração do mundo superior, Pedro foi admoestado por eles para que procurasse e deixasse que ele entrasse. Ele adentrou, frequentou e ficou chocado. Porque ele, que era o doutor da lei, o entendido da legislação mosaica, ele identificava um momento de fraqueza dos discípulos do Cristo, inclusive de Tiago e de Pedro, porque ambos estavam propondo aquilo que o brasileiro tem especialidade garantida, fazer média. De fazer média com o poder. Então, qual era a proposta deles? De orientar que antes que as pessoas aceitassem, se tornassem cristãos, que ele se transformasse em judeu, passasse por todo o processo de iniciação do judaísmo. Ele, o doutor da lei, não aceitou isso. E disse não. E não aceitava a proposta judaizante. E passou, então, entre aspas, a um processo de rompimento com aquela proposta. E se definiu que ele ia divulgar a mensagem de Jesus ao povo em geral. E aí ele disse a gentilidade, porque gentil era aquele que nascia ali numa província próxima, menosprezada pelos judeus. Então ele simbolizava que ele ia divulgar o cristianismo sem barreiras, para todo mundo, sem exigências, sem pré-requisito nenhum. E é exatamente o que ele inicia. E nessas condições, ele começa a fundar grupos cristãos em toda aquela região do Oriente Médio, aquilo que nós conhecemos hoje como Turquia, e partindo para a região da atual Grécia, aqueles países próximos, e finalmente em Roma, passando também pela ilha de Chipre. Em todos esses locais, ele fundou grupos cristãos. Não era igreja, não, como a gente vê em algumas traduções,
porque a palavra de textos antigos é eclésia, do grego, e eclésia significa local de reunião, local de assembleia, e não necessariamente o conceito de igreja de nossos dias. Nesses locais, eles estudavam a partir da orientação e da reprodução verbal daquilo que Jesus havia ensinado, que não havia textos ainda no começo, e também procuravam colocar em prática a assistência aos necessitados. E aí é que Emmanuel, no romance Paulo e Estevão, ele chama a atenção. Aqueles grupos cristãos, muito simples, eles eram exemplos de solidariedade, de fraternidade, no apoio à população. Diz Emmanuel, inclusive em Paulo e Estevão, na eclésia, ou no grupo de Antioquia, que havia se desenvolvido muito bem, o que aconteceu? Lá manifestavam-se os espíritos de forma tão clara e ostensiva e até com fenômeno de voz direta. Diz Emmanuel, as mais belas manifestações espirituais. E aí nós temos que parar para meditar. Qual foi o requisito, então, para que ocorressem as mais belas manifestações espirituais? Simplesmente a intenção e a realização de dedicação ao próximo, solidariedade e fraternidade. Então nós temos que pensar. E aí quando nós chegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que diz o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós temos que refletir, porque nós estamos invertendo isso em nossos dias. Nós estamos propondo instrução, mais instrução, uma sequência intermina de cursos, e a ação, e o trabalho, e a integração nas atividades do Centro Espírita, e o contato direto com a comunidade. Era isso que dava garantia para os primeiros grupos cristãos das mais belas manifestações de ordem espiritual. O fato de Paulo ter tomado uma posição extremamente séria de se afastar de Jerusalém e de começar a criar agrupamentos cristãos simples, também é algo que deve merecer a nossa meditação. O cristianismo não se desenvolveu a partir dos discípulos diretos da comunidade cristã original e primitiva de Jerusalém. Mas o cristianismo se expandiu graças ao trabalho de Paulo, o apóstolo, levando a mensagem a toda a gentilidade, sem exigências e sem barreiras. Então nós temos que começar a pensar até que ponto, e a história nos dá a resposta, basta dar uma olhadinha na história, é válida a ideia de centralização, de hierarquização, e de criarmos exigências, requisitos, pré-requisitos para fazer isso e para fazer aquilo mais. Essa história nós já conhecemos em outras religiões. E não podemos criticar, porque muitos de nós passamos por essas etapas também. Mas provavelmente não aprendemos a lição. Então é chegado o momento de nossos dias, nós pensarmos nos centros espíritas à luz do pensamento de Paulo, o apóstolo. Portas abertas, oferecendo acolhimento às pessoas que chegam, consolo, esclarecimento e orientação, sem criarmos uma série de exigências que afastam a pessoa do centro espírita. Eles vêm em busca de consolo e às vezes querem até ouvir uma orientação espiritual. Quando veem que isso é impossível, porque a mediunidade no espiritismo está engessada, está cerceada por uma série de critérios que são criados, então ele vai buscar outras searas. E nós sabemos onde eles vão buscar isso. Então chegou o momento que nós temos que pensar em tudo isso.
Então, se há 40, 50 anos atrás, e nós participamos desse esforço, inclusive aqui em Araçatuba, pela criação de cursos, de proposta de estudo do Espiritismo, numa época em que a grande parte das instituições não aceitavam, isso é válido. Porém, nós partimos nesses 40, 50 anos para um outro extremo. Agora nós temos que rever tudo isso e aquilo que aconteceu e buscarmos o meio termo para melhor atendermos a população e aquelas pessoas que buscam a casa espírita. Assim, torna-se realmente extremamente necessário refletirmos nas ações dos primitivos cristãos, na sua simplicidade, refletirmos na simplicidade dos primeiros e pioneiros espíritas, a exemplo de Benedita Fernandes, a exemplo de Carme Bachútil, a exemplo de Anália Franco e Batuíra em São Paulo, a exemplo de Eurípides Barçanufo em Sacramento, a exemplo de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Uberaba, e nós vamos verificar que a espontaneidade, a simplicidade e não criarmos barreiras sociais nenhumas, nós temos condições de melhor atendermos a população brasileira. E isso é extremamente urgente, porque o IBGE, com o censo da população brasileira, feito no ano 2000, e comparando com o ano 2010, o que nós verificamos? Proporcionalmente, não numericamente, o Espiritismo foi o segmento religioso que mais cresceu, em termos proporcionais. Porém, é no seio desses espíritas que se expandiram que nós temos uma faixa social predominante, média e média alta, diferente de outras religiões, só comparável ao judaísmo. E nós perguntamos, isso é bom? Não, não é. Por que não é bom? Porque a maior parcela da população brasileira, embora os políticos não gostem que digam, estão na pobreza. Estão na faixa D, E, de lá para frente, a gente nem sabe aonde chega. Mas quem trabalha junto à comunidade, junto à família, em periferia de cidade, sabe dessas realidades. Esse povo não chega no Espiritismo. Por que não chega? Porque nós não sabemos nos dirigir a eles. As nossas reuniões estão muito complexas. O nosso linguajar, os nossos eventos, com muitas pitadas científicas, como se nós vivêssemos num país de cientistas. Então é chegado um instante de revermos essa situação, porque Allan Kardec, ele nos deixa claro no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tinha por objetivo nessa obra tratar do ensino moral de Jesus, deixando de lado discussões sobre a natureza do Cristo, muitas discussões históricas, porque o Espiritismo deveria representar, na verdade, levantar a ponta de um véu para a compreensão do ensino de Jesus. Levantar a ponta do véu é tirar o véu que obscurece a nossa visão e percebemos a realidade do mundo espiritual, a certeza do mundo espiritual, para melhor compreendermos Jesus. E foi exatamente isso o que aconteceu com muita simplicidade em homens pioneiros, né, de nosso Brasil, a começar de Eurípides Barçanufo, que era um jovem proeminente da pequenina cidade lá de Sacramento, no Triângulo Mineiro, e ele, embora fosse diferenciado, né, professor, vereador, coroinha, né, homem que tinha todo o respeito do pároco da cidade, ele não entendia as bem-aventuranças da forma como era apresentado nos sermões. E depois de muita insistência, ele obteve a autorização do pároco para que levasse a Bíblia para casa, porque eles não tinham acesso ao estudo e à leitura direta da Bíblia. Ele leu, meditou e não entendeu. Porque como é que o Cristo ficava anunciando aventuranças
para um povo que morria precocemente. A idade média daquela época era de 35 anos. E com tantos problemas, ele não conseguia entender. Até que um dia, ele que recebia quase que semanalmente a visita na sua casa, que era a casa da sua mãe, da senhora Meca, a visita de senhor Mariano, o tio que morava numa fazenda ali nas adjacências e que havia fundado um centro espírita na fazenda de Santa Maria. E lá se manifestavam os espíritos, e é bom vocês saberem, espíritos de alta elevação espiritual, com psicografias direto no livro de Atas, e eram médiuns simples e iletrados, a grande maioria deles. Nessas condições, o senhor Mariano chegava na casa da família, lá em Sacramento, e Eurípides crivava-o de pergunta e de zombarias. Como é que é, meu tio? Então os espíritos estão jogando pedra lá, estão aparecendo lá no centro. E um dia o tio chegou, preparado, né, para o diálogo de zombaria do sobrinho, e quando Eurípides apareceu à porta, ele disse assim: olha, meu sobrinho, tudo que eu gostaria de explicar a você eu não tenho condição, mas eu trago um livro para você ler. Era o livro Depois da Morte, de Leon Denis, e que havia sido recém-traduzido para o português. Naquela noite, Eurípides não dormiu. À luz de lamparina, ele leu Depois da Morte, ao longo do dia, não trabalhou, ficou lendo, e no final desse segundo dia, ele entregou o livro ao tio, senhor Mariano, dizendo assim: meu tio, eu gostaria de agradecer, porque agora realmente eu entendo a grandiosidade da obra de Deus. E ele passou a entender as bem-aventuranças. Então o Cristo não anunciou as bem-aventuranças para cumprimento num prazo curto de anos, numa existência física, mas é, na verdade, considerando o espírito eterno, o espírito imortal. Isso está registrado de uma forma maravilhosa no livro Boa Nova, onde o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nos relata o seguinte: no capítulo Sermão do Monte, Jesus estava na região de Cafarnaum, e num dia pela manhã, na casa de Levi, que era o coletor de impostos, e naquela época o coletor de impostos era um homem mal visto. E por essa razão, inclusive, ele morava numa casa relativamente grande, né, de importância na cidade. Mas Levi estava interessado na mensagem de Jesus. E nessas condições, ele abre a sua porta de manhã e vê uma série de pobres ali à frente, e que estavam querendo conversar com Levi, e perguntaram a ele: Levi, como que nós conseguimos o reino de Deus, que é dito por Jesus? E Levi, de uma forma enérgica, súbita, olhou para eles e, reconhecendo-os, disse o seguinte: como que você, um aleijado, você, uma pessoa abandonada pela família, você também numa situação de penúria, estão imaginando que vão alcançar o reino de Deus? E eles saíram da casa de Levi profundamente decepcionados, porque eles imaginaram que receberiam algo que representasse realmente a mensagem do Cristo. Logo depois, naquele mesmo dia, acontece que Jesus, adentrando na cidadezinha de Cafarnaum, acompanhado de André, o irmão de Pedro, foi até a casa de Levi. E lá chegando, e foi condenado por isso, né, nas conversas. Imagina o Cristo na casa do coletor de impostos. Jesus, lá chegando, estabelece um diálogo com Levi, sem entrar em detalhes, como era a característica dele. E depois que a conversa estava avançando, alguém disse: mestre, já estão esperando aqui nas cercanias de Cafarnaum. E ele convidou a todos, inclusive a Levi, subiu a um pequeno monte ali na região e proferiu aquilo que é conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças.
Quando terminou a prédica de Jesus, e todos queriam abraçá-lo, porque ficaram sensibilizados com aquela mensagem, afinal de contas, as bem-aventuranças resumem todas as máximas morais de Jesus. Nós poderíamos dizer que sintetizam toda uma proposta de doutrina social para o futuro da humanidade. Nessas condições, os homens estavam lá cercando Cristo, e Levi, tocado pela mensagem, próximo ao Cristo, foi e abraçou o andarilho. Quando ele abraçou o andarilho, o Cristo olhou para ele, aprovando aquela atitude, porque ele havia entendido a mensagem. Ele que havia colocado praticamente para fora da sua casa, de manhã, aqueles que queriam saber o que era necessário para alcançar o reino de Deus, agora ele estava acolhendo-os. Essa é a essência da mensagem de Jesus. E isso fica mais claro ainda num outro texto de Humberto de Campos, do livro Crônicas de Além-Túmulo, o primeiro livro psicográfico de Chico, assinado por Humberto de Campos. Ele registra que no ano de 1936, Humberto de Campos, 2 anos de desencarnado, ele agia no mundo espiritual como um repórter ainda, que era uma das tônicas da sua atividade profissional aqui na Terra. E ele estava lá no centro da cidade de Belo Horizonte, né, no plano espiritual, acompanhando todos os preparativos que aconteciam na cidade para a realização de um congresso eucarístico. Quem não sabe, congresso eucarístico aqui no Brasil era um grande evento da Igreja Católica que reuniam católicos do mundo, do Brasil inteiro, né? Bastante significativo. Então ele via aquele preparativo todo nos monumentos, na praça pública, onde teria celebrações, nas igrejas, em espírito ele olhando tudo aquilo, e de repente ele vê a aproximação de uma entidade. Ele olha bem e identifica: o senhor é judeu? Sim, eu vivi naquela região. Mas por acaso o senhor é Pedro? Ele: sou eu mesmo, o pescador. Então o senhor veio aqui em espírito para participar de todas essas solenidades, de todas essas comemorações? Pedro disse: não. Mas o senhor não é o detentor do trono do mestre aqui na terra? Não. Essa foi uma criação e uma homenagem feita pelos homens. Eu não tenho trono algum. Mas o que o senhor está fazendo então aqui? Eu estou para verificar e ir ao encontro das pessoas simples que estão interessadas em conhecer o Evangelho de Jesus. Então ele deu a tônica da proposta, que é, sem barreiras, levar a mensagem do Cristo. E é exatamente em tudo isso que nós temos que meditar em nossos dias. E como nos referimos à origem do cristianismo, a maneira simples de agir e de divulgar a mensagem do Cristo. O trabalho de Paulo, o grande apóstolo, que fez a difusão e a consolidação do cristianismo em nosso mundo, é nas suas epístolas que nós encontramos essas orientações, porque ele trabalhava dons espirituais. Paulo era médium. Paulo curou pessoas, mas ele levava a mensagem, levava o apoio, e às vezes era enérgico, inclusive, quando faziam as deturpações e fugiam dos preceitos ensinados por Jesus. Ele era muito claro. Ele, o doutor da lei, abominava o cumprimento, entre aspas, da lei, ou seja, daquela religião feita apenas por tradição, por cumprimento de determinadas exigências, por cumprimento simbólico de uma ação de um jeito, ação de outro, pela frequência exclusiva em determinados momentos de festividade religiosa. E ele dizia que o verdadeiro caminho era o caminho da fé com ação, da fé com obras. E foi exatamente esse
o grande apego da sua vida como difusor da mensagem de Jesus. Paulo registra nas suas epístolas, orientado pelo Espírito Estevão. E é por isso que Emmanuel dá um nome ao grande romance Paulo e Estevão. Paulo aqui encarnado e Estevão desencarnado, a antiga vítima, auxiliando o antigo algoz, inclusive na redação das epístolas. E é nessas epístolas que Paulo dava orientações às pessoas e às comunidades, mas sempre preocupado com a essência do ensinamento de Jesus e não com as aparências. E é nessas condições que ele nos fala de algo que é muito importante para a vivência em nossos dias, em momentos tão complexos e complicados. Examinai tudo, retende o bem. Paulo, ele não condenava assim, mas ele mostrava que a lei de Deus não condena e nem discrimina ninguém. Então a preocupação dele era mostrar a visão que o Cristo nos trouxe sobre Deus: Pai, misericórdia, amor. Paulo também nos deu mostras, através do seu exemplo, da sua dedicação, das suas renúncias, do seu sacrifício, e disse mais: eu trago as marcas do Cristo, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E certa feita aos Filipenses ele disse: prossigo para o alvo. Nós temos então que lembrar que as epístolas de Paulo, analisadas sob a ótica da doutrina espírita, elas são oportunas, necessárias, para melhor nos conduzirmos como espíritas dentro do contexto do mundo que nós estamos vivendo em nossos dias. E é por isso que Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, diz que Paulo foi o melhor agricultor humano que cultivou a flor do Evangelho. Nós temos que pensar em tudo isso e imaginarmos como poderemos ser agricultores humanos cultivando a flor do Evangelho dentro do contexto do mundo que nós estamos vivendo agora. E aí o Espiritismo tem uma tarefa a cumprir, que é a de ser o Consolador prometido pelo Cristo. E para Ele consolar, Ele tem que atender a todo mundo, sem barreiras, sem discriminações, sem preocupação com faixa etária, divisão de faixa etária, sem divisão de faixa social, é de levar a mensagem efetivamente da imortalidade, da reencarnação, para melhor compreendermos a lei divina e o ensino de Jesus. Que essas reflexões que nós trazemos agora possam realmente contribuir para que possamos meditar no nosso dia a dia e nas nossas ações espíritas e valorizando os grandes exemplos de pioneiros cristãos e pioneiros espíritas, para que possamos cumprir a tarefa que foi delegada a Jesus, ao Espiritismo. Obrigado.